Plutão vai entrar em Aquário e eu vou fazer um vídeo só falando disso, mas hoje eu venho propor um ritual de entrada. Eu gosto muito de rituais porque eles direcionam a nossa energia e eles abrem portais de comunhão com forças maiores, forças que estão lá fora, tanto quanto forças que estão aqui dentro. Existem muitas maneiras de você trabalhar um símbolo na astrologia. E isso tem a ver com você se alinhar e se integrar nessa arquitetura celeste de uma maneira mais consciente, mais ativa, e não apenas como um espectador. Para cada planeta existe uma frequência, e cada frequência tem várias modalidades e maneiras de se expressar. Cada uma delas tem uma forma própria, tem uma cor, tem um som, tem um cristal específico, tem uma determinada erva, um sabor, tem uma geometria. Eu me lembro que quando eu comecei a estudar astrologia em 96, 97, eu ouvi que a astrologia não é algo que a gente aprende, é algo que a gente lembra. Porque tudo que está lá fora, tudo que está desenhado no seu mapa, você tem dentro, como uma célula, como um órgão, como um dos seus 5 sentidos atuando, uma força de ação, de emoção, uma potência de construção pessoal. Então, por mais que a história da astrologia tenha começado como uma observação empírica dos movimentos celestes, que era usado muito assim como uma previsão para os eventos aqui na Terra, como por exemplo, ir para a guerra ou não ir para a guerra, era algo como um oráculo estelar. Cada um de nós aqui é também um representante desse cosmos. É como se cada um de nós fosse um fractal dessa composição que a gente vê quando olha para cima. E quando você interage de forma lúdica com esse universo simbólico, sem passar pelo crivo da mente, né, pela sua parte analítica, você desarma os bloqueios e as interferências dessa mente. E você abre assim um diálogo mais livre, onde você consegue se colocar melhor como um aprendiz dessa geometria celeste e se tornar mais uno com esses princípios e frequências. Como eu disse no meu vídeo da lua nova em Escorpião, essa não é uma alunação qualquer. Porque Plutão vai entrar em Aquário. Nessa mesma alunação, quando entrar a lua cheia. E isso traz uma nova assinatura psíquica para a humanidade. É um novo input de inteligência que vai recodificar nossos sistemas internos ao longo dos próximos 20 anos, de uma maneira coletiva e individual. E uma vez que nesse momento a nossa cura passa pela necessidade da gente lembrar quem a gente é, eu criei esse ritual. E entre a lua nova, o ideal seria você começar na lua nova, mas pode ser que você encontre esse vídeo depois, tá? Mas vamos considerar que entre a lua nova, que acontece no dia 1º de novembro, e a entrada de Plutão em Aquário, que acontece no dia 19, a gente tem 19 dias. Se você encontrou esse vídeo, por exemplo, no dia 10 de novembro, então você vai considerar 9 dias, porque entre o dia 10 e o dia 19 são 9 dias. E assim vale para qualquer que seja o dia que você encontrar esse vídeo antes da entrada de Plutão. Então a primeira coisa que você vai precisar é de um saco preto. Pode ser de pano, pode ser de plástico, não importa. De preferência que seja fundo. Tem que ser um saco preto bem preto, sem transparência, e de preferência sem nada escrito. Esse saco é um representante das profundezas de Escorpião, tanto quanto de Plutão. Aí você vai pegar uma foto sua. Se você puder, imprime na impressora em um tamanho maior. Pode ser uma foto só do seu rosto, ou pode ser uma foto de corpo todo. Aí você tem que sentir para você o que é que te faz mais sentido.
Você vai pegar, se você pegar uma foto do seu rosto, por exemplo, vamos supor uma selfie que você tenha tirado num lugar qualquer, a primeira coisa que você vai fazer é cortar tudo que está ao redor para ficar só a sua imagem. Essa imagem, então, você vai cortar em pedaços, no mesmo número de dias que faltam para a entrada de Plutão. Então, por exemplo, se você começar na lua nova, você vai cortar em 19 pedaços, porque serão 19 dias para Plutão entrar em Aquário. Você vai pegar todos esses pedaços e você vai colocar dentro do saco preto. Aí, você vai ter ali do lado uma folha em branco. E cada dia que entrar, você vai mergulhar a sua mão no saco e você vai tirar um pedaço, um recorte da sua foto. E você vai colar nessa folha em branco. Aonde você vai remontando a sua imagem, como se fosse assim uma espécie de quebra-cabeça. E você não vai se preocupar em montar esse quebra-cabeça de uma maneira perfeita. Você vai deixar espaço entre as partes. A cada dia que você colar um pedaço, aí você vai pintar, desenhar, escrever uma palavra. O que você quiser, você vai colocar ali naquela folha. Vamos supor que você colou um olho num dia e no dia seguinte saiu um pedaço da boca. E aí você pintou algo no meio entre esse olho e essa boca. Quando chegar a hora de você colar uma parte do nariz, ali no meio entre o olho e a boca, você vai colar por cima daquilo que você pintou. Veja bem, pode ser um rabisco, né? Não importa, não tem regra, não tem certo e errado. O que tem é a constância dos 19 dias. É cada dia você ir lá e pegar um recorte do seu rosto, né? Ou do seu corpo, enfim. Você também não pode escolher o pedaço. Quando você enfiar a mão no saco preto e tirar esse pedaço de dentro, aquele que vier é aquele que você vai colar, não é para trocar. A foto você tem que cortar com uma tesoura, não é para rasgar. O corte tem a ver com você acionar a frequência de Marte, que não só está ali em oposição a Plutão, como também é a regente original de Escorpião. A foto em pedaços é uma representação do quanto a nossa vida se rompeu nesses últimos tempos, o quanto a nossa estrutura se quebrou, as nossas certezas sumiram, o quanto a gente se sentiu ou ainda está se sentindo literalmente em pedaços. E esse ritual é para alinhar, né, para nos alinhar com a nossa capacidade de autoconstrução, não como um exercício de resiliência, porque a gente não vai voltar para o mesmo lugar de onde a gente está saindo. A gente não vai se refazer, a gente vai se recriar. E mesmo se você estiver se sentindo em perfeitas condições de pressão e temperatura, faça, porque você pode se surpreender com o resultado. Vamos supor que você cola um olho no canto e você sente vontade de colar o outro olho longe, no outro canto. Você pode. Segue o fluxo da sua vontade. Deixa essa colagem se expressar da maneira como ela estiver pedindo para ser. E conforme você vai montando o seu quebra-cabeça, além de você pintar, desenhar, escrever, interferir, rabiscar, seja lá como você sinta vontade de fazer, você também vai fazendo à parte o seu journaling, isso é, você vai escrever em um caderno, um diário, as sensações que surgirem, como essa imagem te impacta naquele dia, o que ela te conta, o que ela abre na sua percepção. E como que através dessa colagem você pode construir pontes, você pode curar dores, você pode acessar cicatrizes e memórias, que então você pode acolher, que você pode ressignificar. E aí você se dá conta de que perceber algo de forma diferente é um ato de criação, é um ato de você parir uma nova versão de si mesma.
E quando você estiver no processo, lembra, as palavras de ordem são: não julgue, não avalie, não compare. Deixa vir tudo e escreve. No dia 19, quando Plutão entrar em Aquário, às 17 horas, 39 minutos e 40 segundos horário de Brasília, você vai ter então uma nova dimensão de si mesmo. Claro que essa não é uma forma definitiva, porque somos seres em ascensão e mudar faz parte do nosso movimento. E no dia 19, essa lua vai estar em Câncer, ou seja, literalmente, quando esse Plutão entrar em Aquário, a gente vai estar parindo uma nova versão da gente mesmo, um novo entendimento. E quando você terminar, se você puder, se você quiser, me conta como foi. Ou voltando aqui nesse vídeo para comentar, ou em um próximo, né, que aparecer aqui no canal. Se você tiver dúvida no meio do processo, vem aqui comentar também, que eu vou fazer o possível e o impossível para responder a sua dúvida. É muito importante que você se lembre que tudo que está acontecendo lá em cima também está acontecendo aí dentro, porque você é galáxia. Volta para casa.